Essa aqui é uma palavra assim que me traz à memória os tempos que nós estamos vivendo. É uma palavra que naquele tempo o povo clamava ao Senhor. Aquele tempo o povo necessitava, porque Elias orou ao Senhor para que não chovesse e não choveu. E quando não há chuva, nos tempos de hoje nós vivemos a era da tecnologia, né? A era do alimento congelado, né? Naquele tempo não tinha isso. Naquele tempo se plantava, se colhia e se consumia. Houve seca. Se houve seca, naturalmente houve falta de alimento. Amém? Todo mundo conseguiu pegar aí, né? Hoje nós vivemos da mesma forma. Hoje nós temos chuva, hoje nós temos alimento, mas nós vivemos em sequidão. Mas como assim uma sequidão? A sequidão do hoje, o que eu vivo é melhor e mais importante do que Deus quer para a minha vida. Nós vivemos a sequidão muitas vezes da presença do Senhor. Então nós só mudamos a forma da necessidade. Pois bem, a palavra do Senhor diz assim: as condições para receber as bênçãos. Olha, há condições para nós, eu e você, recebermos a nossa bênção. A nossa bênção, ela não vem de qualquer jeito. É diferente. Muitos dizem, eu estou embaixo da bênção. Mas estar embaixo da bênção não é igual a ser abençoado. Por exemplo, nós aqui dentro deste templo estamos embaixo da bênção do Senhor. Mas não quer dizer que todos nós vivemos em nossa própria vida a bênção de Deus. Viu como há diferença? Há muita diferença. Pois bem, você e eu, nós queremos ser abençoados, não é verdade? Mas, para que isso aconteça, nós precisamos seguir regras do Senhor, normas do Senhor. Nós temos que seguir o Senhor. Para que isso aconteça. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz que nós não podemos servir a dois senhores. Porque se servirmos a dois senhores, há de aborrecer a um e agradar mais o outro. Então, aquele povo naquele tempo vivia dessa forma. Eles não sabiam e não entendiam e não ouviam a voz do profeta. Eles não ouviam a voz daquele que era usado por Deus. Eles não entendiam, ou eles só lamentavam e clamavam por Deus, mas eles não viviam o propósito de Deus. Por isso eles viveram aquele tempo de sequidão, de necessidade. E aí eles ouviam Elias falando, mas não praticavam o que Elias dizia da parte de Deus. Hoje em dia nós vivemos da mesma forma. Deus, Ele usa o seu servo. Ele usa o seu servo nos dias de hoje como nos dias de antigamente. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir a voz do servo de Deus. Queremos ouvir apenas a nossa voz, a nossa vontade, o nosso coração, o nosso agora, o nosso hoje e o que é melhor para mim agora. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha de uma forma extraordinária, de uma forma que nós não entendemos. Porque Deus é o nosso Criador. Deus, Ele conhece a nossa real necessidade. E nem sempre o que nós achamos que é necessidade para a gente, realmente é necessidade. Mas Deus sabe. E se Deus usa o seu servo, nós devemos ouvir a voz do servo de Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim, que nós, quando ouvirmos a voz do pastor, porque nós temos três vozes. A voz do pastor que vem dos céus, que é a voz de Deus. Nós temos a nossa própria voz como ovelha. E nós temos a voz do lobo. A ovelha, enquanto ela está perto ali do seu pastor, porque a ovelha ela não enxerga muito bem. A ovelha ela enxerga embaçado. Então quando ela obedece o seu pastor é pela voz. E quando ela obedece a voz do seu pastor, ela entende para onde ela deve andar, para que ela não caia no aprisco, para que ela não caia e não venha a ser até mesmo atacada pelos lobos. Se há uma analogia em que o nosso Deus, Ele deixa
pastor, ovelha e lobo. Ele não diz primeiro lobo, a ovelha e por último pastor. Ele diz pastor, ovelha e lobo. Então, quer dizer que nós em todo tempo, nós podemos ser sim tragados pelo lobo. E o lobo aqui nesse contexto, ele significa Satanás. Ele fica quando Satanás ele entra em nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, ele vai destruir. Ele vai colocar vontades em nosso coração, em nossa vida, que não vem de Deus, que não é direcionada por Deus. Aí cabe a nós, qual voz nós vamos ouvir? A voz do nosso pastor, a quem Deus direcionou, ou a voz do lobo, a quem Satanás guiou? Há muita diferença, né? Porque nem muitas vezes a correção é agradável. Nem muitas vezes aquilo que nos leva para perto de Deus é agradável aos nossos ouvidos. Mas nós podemos. Deus ele deixou um caminho, um arbítrio para a gente seguir. Mas ele também disse, ó, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. E o que convém a você é realmente o que convém a Deus. Então aqui, esse povo vivia em sequidão. Esse povo necessitava de água. Esse povo necessitava de água para viver, consumir, né? Havia necessidade. Mas veja bem, Elias ele estava vivendo também naquele momento de sequidão, como todos os outros ali viviam. Mas Deus não deixou faltar nada para ele. Deus deu água, Deus deu alimento, enquanto uma simples viúva tinha lá um pouco somente para si, para seu filho. Deus foi lá e colocou aquela mulher, ou melhor, né? Colocou Elias no caminho daquela mulher. Porque Deus queria um milagre. Deus queria que aquela mulher presenciasse o milagre. O que eu quero te dizer, Deus, Ele te colocou aqui numa casa de oração. Ele alcançou a tua vida, porque Ele quer que você presencie o milagre. E às vezes o milagre não é na vida do outro, o milagre é na tua vida. Ela tinha alimento somente para um dia, para seu filho. E depois disso, eles morreriam. Mas Deus foi lá e provocou, causou, impactou e mostrou a ela quem era Deus. O Deus que aquele homem servia. E causou um milagre na vida dela. Que Ele pode causar um milagre na tua vida também. E eu creio. Veja bem, o contexto da história. Aqui no versículo 44, isso. Que tamanho era a nuvem? Do tamanho da palma da mão de um homem. Veja bem, olha para minha mão. Minha mão é um pouquinho grande, tem alguns homens aí que tem a mão, né? O tamanho da minha aí, que é uma mão grande. Veja bem, se nesse momento minha mão chovesse, saísse água por ela, ó, líquido. Se eu colocasse aqui, daqui uma semana eu acho que encharcaria aqui só o púlpito, né? Daqui eu acho que um ano de repente se encharcaria aí a igreja toda. Mas veja, era uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que poderia causar somente aquela pequena nuvem? Nada, ou quase nada. Mas para Deus as coisas são assim. O que parece em nossos olhos pequeno, para Deus é gigantesco. E aquela pequena nuvem molhou, regou, adubou aquela terra toda. E aquela terra deu não somente arroz, como feijão, como amendoim, como tudo que eles haviam plantado, eles colheram. E aquela época de sequidão, é isso que Deus quer para a tua vida. É isso que Deus quer para a minha e para a tua vida. Às vezes, nós somos assim, incrédulos, né? Nós não acreditamos muito no poder de Deus. Deus, Ele mostra muitas vezes os sinais do que Ele quer para a sua vida. Nós é que muitas vezes deixamos o sinal passar e não percebemos que Deus está nos alertando, que Deus está nos mostrando que Ele vai fazer algo extraordinário na minha e na tua vida. É isso que Deus quer para mim e para você, fazer algo extraordinário.
E quando as pessoas olharem para você, o brilho ali esteja, a presença do Espírito Santo ali esteja, e ele olhe para você e fala: esse é um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, abençoado por Deus. E as pessoas vão dizer: eu quero também, eu quero estar perto, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero essas bênçãos também. Isso não é invejar, isso não é, isso é querer o mesmo Deus. Então, quando às vezes, o pastor, né, que é o líder desta casa de oração, em qual o Senhor colocou, e às vezes algum outro irmão que conversa comigo, fala assim: nossa, eu gosto de estar perto dele, eu gosto de ouvir o que ele fala. Por quê? São palavras vindas de Deus. São, às vezes, correção, né, vinda de Deus. Porque se o pastor não disciplinar a ovelha, não corrigir a ovelha vai viver querendo viver dentro do pasto, dentro do curral, junto com as outras, da forma que ela achar melhor. E não é assim nas coisas de Deus. Não é assim. Para as ovelhas, o pastor ele encaminha elas para um pasto verdejante, para que ali elas se alimentam e comam, não é verdade? Só que sempre existe aquela que vai no meio do pasto querer comer o que é seco, querer se alimentar do que é seco. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Que Deus quer que você se alimente daquela graminha verdinha, ou daquela bênção verdinha, daquela bênção maravilhosa, daquela bênção que as pessoas olham e falam assim: eita Deus, essa bênção aí veio lá dos altos céus. É isso que Deus quer para mim e para você. E eu vou dizer à igreja que eu escrevi 4 páginas esta tarde. Mas Deus é tão tremendo que muito do que eu estou dizendo não foi nada do que eu escrevi. Então eu estou aqui assim, eu estou falando com a igreja e eu estou falando assim: eita Deus, porque os planos do homem não são iguais aos planos de Deus. O que eu ouvia de necessidade aos meus olhos, aos olhos de Deus, é completamente diferente. Glória a Deus, aleluias. E eu creio que existem vidas aqui que estão vivendo o extraordinário de Deus. E as que não estão vivendo, eu oro e busco o Senhor para que você possa viver também. Mas, como eu disse, a condição para receber esta bênção. E que condição é essa? A condição de renúncia. A condição de negar-se. A condição de ajoelhar-se. A condição de olhar somente para o alto. Há muitas condições para que você possa, eu e você possa ser abençoado. Quando nós somos abençoados, nós abençoamos também. E eu costumo abraçar assim, hoje eu fui lá na minha sogra, né, dar os parabéns para ela, e eu falei assim, que a senhora seja uma mulher mais abençoada ainda, que o Senhor derrame a janela do céu, se abre em bênçãos sem medida só sobre a sua vida, que aí assim a senhora me abençoa também. Né? Porque assim, quando o irmão é abençoado, automaticamente ele abençoa o outro. Funciona assim. Mas existem pecados em nossas vidas que nós só achamos que nós barramos as bênçãos de Deus. Existem muitos pecados, né? Existe aquele pecado que nós praticamos, existe aquele pecado que nós falamos. Mas existe um pecado maior. E esse pecado é contra o nosso próprio corpo. Enquanto nós estivermos usando o nosso corpo em pecado, não fique esperando o Espírito Santo habitar, não, porque não vai habitar. Não fique esperando o Senhor abençoar, porque o Senhor não vai abençoar. E depois não reclame, porque as bênçãos, aquela mão, aquela nuvem pequenininha, aquela mão pequenininha em forma de nuvem que estava ali para derramar chuva sobre aquele povo, só parece que está, igual naqueles filmes, né? Que parece que aquela nuvem só está sobre a cabeça de um e do outro não. Que você olha, parece que tem uma nuvem ali, tem uma nuvem ali, tem uma nuvem ali, mas a gente olha para cima e não tem nuvem nenhuma na nossa, né? Não fique querendo. Você ainda não renunciou. Eu não sei
qual é que tem que ser a sua renúncia. Eu não sei o que você precisa renunciar na sua vida, mas Deus manda te dizer, este é o tempo. Deus manda te dizer, olhe para o alto. E quando você olhar para o alto, as tuas vistas não estarão, os teus olhos não serão tampados. Porque você vai ouvir a voz de Deus, vai sentir a mão de Deus. E as bênçãos do Senhor serão grandiosas sobre a tua vida. Veja bem. E ali, aquele povo comeu, se fartou. Elias ali passou, a viúva também teve. Deu para o seu filho, comeu e sobrou. Como foi pregado numa outra mensagem, não sei se aqui ou lá em São Miguel. Mas falou assim que faltou a farinha, não faltou? Faltou a água, não faltou? Mas o que não faltou naquela casa? Alguém lembra? Fala mais alto aí quem falou. Existe uma coisa que não faltou ali dentro. O azeite. O azeite naquela casa não faltou. Ainda tinha azeite. Mas mesmo assim o Senhor falou através de Elias que traga as botijas. Traga as botijas. E ali botijas iam sendo cheias e botijas iam se transbordando. Veja bem, Deus quer que na tua vida seja assim. Que as bênçãos, ela transborde. Que as bênçãos transborde, multiplique sobre cada um de nós. É dessa forma. E que as bênçãos sejam como aquele azeite. Nunca falte. Você pode passar por lutas, por enfermidades, por tribulação. Você pode passar por brigas dentro da família. Você pode passar por tudo que você possa imaginar. Cada um aqui passa diferente. Pode passar. Mas na tua vida, como aquele azeite, não vai faltar. É as bênçãos de Deus na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Diz... A palavra do Senhor diz que o nosso corpo, ele não é para prostituição. O nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo. A palavra do Senhor diz que nós devemos adorar o Senhor com o nosso corpo. E quando nós nos limpamos, o Espírito Santo vai habitar. Assim, quando nós pedirmos ao Senhor, as bênçãos naturalmente virão. E aí, ainda diz assim a palavra do Senhor. De que forma você tem buscado essa chuva de bênção? As bênçãos do Senhor, ela traz sustentabilidade. Foi o que levou para aquele povo, sustentabilidade de alimento. As bênçãos do Senhor trouxe esperança para aquele povo. As bênçãos do Senhor, ela traz esperança para a tua vida e para a minha vida também. As bênçãos do Senhor, elas têm características. Porque as bênçãos do Senhor, quando elas estão sobre nós, quando o Espírito Santo habita, as características são de sorriso, de alegria, de vida, que mesmo passando por lutas, porque nós passamos por lutas, porque a palavra do Senhor diz que neste mundo teremos aflições, mas nós venceremos com o Senhor. As pessoas dizem, massa, mas ela passa por luta, mas mesmo assim está dando glória. Passa pela dificuldade, mas mesmo assim está dando glória. Essas são as características daquele que serve, que busca, que põe o joelho no chão, que está na presença do Senhor. Além dessas características, as bênçãos do Senhor, elas são surpreendentes. Enquanto os olhos do homem, e muitas das vezes até os nossos, dizem que nós não somos capazes, diz que nós não conseguiremos, as bênçãos do Senhor, ela surpreende. Surpreende. E muito. As bênçãos do Senhor, elas são abundantes. Busque o Senhor. Siga o caminho do Senhor. Que as bênçãos do Senhor, elas vão superabundar sobre as nossas vidas. Elas são multiplicadas, triplicadas sobre as nossas vidas. As bênçãos do Senhor, elas são abrangentes, que é aquilo que eu falei. Abençoa a gente e abençoa o outro. A nuvem está aqui. Peraí, mas o meu irmão não tem. Vem mais para cá que vai sobre você também. Porque é assim que tem que ser. Não é porque o Senhor me abençoa que eu tenho que viver a minha bênção sozinho. O Senhor, a nuvem está aqui, ó, chuvas de bênção. Peraí,
mas tem algo errado ali, então vem aqui, vamos orar e vamos compartilhar da minha bênção também, vamos orar, vamos buscar, venha se limpar, vamos nos purificarmos juntos, vamos orar juntos, que as bênçãos do Senhor vai, eu posso também te ajudar, orar por você, é dessa forma. Então, as bênçãos do Senhor também, elas são abrangentes, as bênçãos do Senhor, elas sempre vêm, como eu disse, quando todo mundo, ou até mesmo nós, achamos que não vem mais. Abra os seus olhos, abra os teus ouvidos e olhe o sinal que Deus está te dando. E eu creio que nesta noite, o Senhor está dando um sinal a você. Eu não sei quem, mas quando eu preparei esta palavra, quando o Senhor me deu esta palavra, e quando eu comecei a falar aqui, que eu olhei para o meu caderno e eu olhei assim, e eu aqui dentro de mim, eu falei assim, eita Deus, não foi nada do que eu havia programado, e sim do que Deus havia programado para mim e para você nesta noite. É porque este é um sinal para que hoje você entenda que Ele quer e Ele pode te abençoar. E as características que são todas estas que eu falei, não deixe escapar, não deixe. Se você praticar pelo menos duas características dessas, você pode crer que você vai andar na rua dando risada e o povo vai olhar e falar assim, é doido. Porque as coisas de Deus são assim. E vocês acreditam que teve um dia, eu ultimamente eu converso muito com Deus no carro, na hora de trabalho, que é muito longe. Então tem tempo para conversar com Deus. E aí eu estava assim, sentada, e eu comecei a lembrar de umas coisas assim extraordinárias que Deus tinha feito, né? E eu comecei a dar risada. Aí veio um colega e falou assim, o que aconteceu? Você está dando risada sozinho? E aí eu falei assim, nada não. Porque ali naquele momento era eu e Deus. Eu estava dando risada de situações que Deus me permitiu passar, e quando eu menos esperei, a bênção veio, e a bênção veio multiplicada, e eu falei assim, é só Deus. É desse jeito que Deus quer causar o extraordinário na tua vida. Você que ainda não está vivendo, há de viver. Eu creio. Creia, busca, sirva, joelho no chão. E amanhã, no amanhã bem próximo, quando falar assim, alguém quer a oportunidade, antes de terminar, você já está com a mão erguida. Você já está com a mão erguida e diga, eu quero compartilhar a minha bênção, porque a chuva não pode estar só sobre mim. Eu quero compartilhar para que a chuva esteja sobre todos. É desse jeito que Deus trabalha. E eu quero que você repita comigo. Diga, este é o meu Deus. Diga, este é o meu Deus. Aleluias, glória a Deus. Este é o Deus abençoador, que eu e você viemos nesta noite, nesta casa de oração, buscar. Este é o Deus que vai e que quer te abençoar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se ponha de pé que eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Como o Senhor é grande, maravilhoso, misericordioso, Deus onisciente, onipotente e que se faz presente nesta noite. Ore a Deus aí no teu lugar, no teu coração. Deus, Ele conhece a tua mente, o teu coração. Coloque no altar do Senhor o que você precisa, o que há de necessidade na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, não sei. Mas o que você precisa. Se você não está precisando de nada, agradeça a Ele, porque as bênçãos já veio sobre você, e compartilhe elas com os teus irmãos. Oh meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer porque nesta noite, Deus, nesta casa de oração, o Senhor trouxe vidas, ó Pai amado, para que ouvir a tua palavra, para se alimentar, Deus, porque o Senhor tem chuva de bênçãos, como foi cantado hoje nesta noite, para derramar sobre cada vida aqui, Senhor meu Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus, ó Pai amado, justo,
de amor, de misericórdia, e que a tua graça, Senhor meu Deus, seja sobre todos nós, sobre as nossas famílias, Deus, e que nada, nem o que o outro diga, possa abalar o que vem dos céus, as tuas bênçãos, ao teu Espírito Santo a habitar em nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, e eu creio, eu tenho a convicção que é o meu Deus, o nosso Deus de amanhã, aquele a quem vai nos levar para a glória, para adorar o Pai em espírito e verdade, face a face. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus. Aleluia. Que as palmas louvem ao Senhor, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade.